Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Pessoal, bem-vindos ao programa de Rádio Despertos, aqui na Rádio Cron, pertencente à SL Web Rádio. Hoje falaremos do tema análise do filme Interestelar, uma versão de Christopher Nolan para uma nova Arca de Noé. Estamos aqui com Maria Pereda, MC Pereda. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp. Autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série, pessoal, está em andamento. E no programa de hoje abordaremos uma análise da ciência e o que podemos aprender com esse maravilhoso blockbuster do cinema, o filme Interestelar do Christopher Nolan, exibido no final de 2014. Quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei encantada e ao mesmo tempo entendi que além da difícil ciência da física teórica embarcada em cada cena, havia uma grande mensagem e que por isso seria um tema muito bom para um programa de expertos em um estilo diferente. Por isso, eu e a Maria Pereda nos juntamos para montar essa análise e esclarecimento. Recado importante, hein, pessoal? Esse programa será um puro spoiler. Nós vamos descrever o filme em detalhes para podermos analisar as partes importantes. Sendo assim, quem ainda não assistiu Interestelar está sendo avisado desse importante detalhe. Mas antes de falar do filme, Maria, fale-nos dos seus roteiristas e diretor. E seja bem-vinda, né? Porque você já... Beleza, Cris. Oi, todo mundo. É muito bom falar desse difícil assunto que é o Interestelar. E não vai ser spoiler no final, porque, na verdade, mesmo quem já assistiu não lembra de todos esses detalhes que nós vamos mostrar aqui, porque é muito difícil lembrar de tanta coisa, ainda mais por causa da ciência. E quem nunca viu, eu acho que vai ver com outros olhos e vai aproveitar muito mais depois desse trabalho que a gente vai apresentar. Mas vale sempre a divertir as pessoas, né? Então vamos falar do Christopher Nolan e também, ao mesmo tempo, do seu irmão, né? Que é que ele está aqui, deixa eu até voltar aqui, que está o Christopher Nolan e o Jonathan Nolan, que eles são excelentes escritores, roteiristas, e o Christopher é que geralmente é o diretor. Então, eles fizeram, principalmente o Christopher, a direção da série do Batman, de 2005 até 2012, a de Memento, 2000, o filme The Prestige, que é o Grande Truque, com Hugh Jackman e Christian Bale, em 2006, e a prestigiada longa-metragem de ficção científica, que é essa, que é o Interstellar, de 2014, ou em português, Interestelar. O Christopher Nolan já recebeu várias indicações para o Oscar, para o BAFTA inglês, para o Globo de Ouro, e o seu irmão mais novo, que é esse que está do lado esquerdo da tela, quem está vendo, né? Quem está vendo pelo YouTube, quem está vendo pela rádio, só vai ficar sabendo que o Jonathan Nolan é um dos roteiristas que sempre trabalham com o Christopher. No caso do Interestelar, ele fez um excelente trabalho. Maria, então vamos dar uma sinopse do filme. Vamos lá. O Interestelar pode ser perfeitamente descrito como um incrível filme de ficção científica com quase nada de fantasia. A trama foca no que seria o último esforço da humanidade para sair da Terra e encontrar um novo berço, um planeta habitável, após o ataque de uma praga incontrolável que, ano a ano, foi devastando a vegetação do planeta e fontes de alimentos vegetais. Aí entra a história de um ex-piloto da NASA, atualmente fazendeiro e produtor de milho, que encontra estranhas coordenadas que o levam a uma base ultra secreta, num local muito remoto, e lá ele fica sabendo do plano de levar um grupo de cientistas através de um recentemente descoberto buraco de minhoca para uma nova galáxia. Para tal, eles têm que ir em direção ao espaço desconhecido, a parte triste, deixando suas famílias para trás, sujeitas a esse destino horroroso, que era ficar sem alimento, sem oxigênio na Terra, né? Mas vamos dar uma olhadinha no trailer do filme, que eu acho que com o trailer vai ficar bem claro assim, a ideia do filme, e a gente vai discutir em seguida. Vamos lá então, Maria, vamos lá.
Esse é o Cooper, que é exatamente o ex-piloto da NASA, e a filha dele, Murph, e o filho mais velho. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Okay, let's mask up. Like the rest of us. This world's a treasure. It's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Here we go. We're here. Want to get down fast, don't we? Actually, we want to get there in one piece. Hang on. We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off. Well, we got this far, farther than any human in history. Well, not far enough. Make it count. Where's the mountains? Those aren't mountains. Imagina o tamanho da onda. Uma onda gigante vindo em sua direção. Am I gonna make it? Yes, you are. Yes, you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have. Belíssima frase. Nós vamos achar uma maneira, porque a gente sempre achou uma saída, né? Com você, Cris. Isso aí, pessoal. Bem, pessoal, quem não sabe, toda a ciência do filme, né, foi baseada em um dos papas da física teórica. Maria, fale-nos dele. Eu coloquei uma imagem aí do Kip Thorne com o Christopher Nolan, conversando sobre, né, bem no cenário principal do filme. Então, ele é um americano, nascido em Utah, em 1940, é um físico teórico bárbaro, norte-americano, né? Especialista em ondas gravitacionais, exatamente no tema que é explorado pelo filme. E coautor do livro Gravitation, que é um livro muito básico, genérico, assim, para aqueles que estudam a relatividade geral. Então, a sua pesquisa se concentrou sempre em estrelas relativísticas, buracos negros, buracos de minhoca, deformações em tempo e ondas gravitacionais. Assim, está ligado a órgãos de pesquisa muito importantes do mundo inteiro. Então, o Kip Thorne é realmente um cientista com grande capacidade de orientar e embarcar a ciência no filme com uma inquestionável qualidade. Bem, Maria, faça um resumo, né, da história para que os nossos ouvintes que não assistiram o filme entendam o que vai ser explicado e, ao mesmo tempo, seja uma revisão importante para os que já viram e que, certamente, perderam muitas partes devido à complexa ciência presente. De fato, é muito importante esclarecer, porque não é simples entender. Então, o filme mostra, assim, de uma maneira não clara, leva a entender que o excesso de população causou um drama. Não é bem isso, mas pode ter vindo do espaço também, uma praga não identificada em sua fonte de origem, né? Mas está ligado pelo perfil do filme, ele joga um pouquinho a história do excesso populacional, que é uma praga do tipo ferrugem, que atacou todas as formas vegetais, e o milho é o último alimento resistente. Então, praticamente, eles só comem milho, né? Os animais, claro, morreram. O filme não mostra isso, mas é claro isso, porque não tem mais nada verde para comer. E uma crise alimentar enorme, e a poluição causada pelo pó arrastado por correntes de ventos, devido à falta de vegetação, devasta o planeta e consome o oxigênio. A praga se alimenta de nitrogênio, basicamente. Então, um cientista experiente da NASA, professor Brand, personificado por Michael Caine, conta a Cooper, que é o Matthew McConaughey, que havia sido ventilada a alternativa de matar boa parte da população do planeta para salvar uma mínima porção,
pois eles ficariam de qualquer forma sem oxigênio para a totalidade. No filme, heroicamente, a NASA se recusou de jogar bombas do alto, né? Daí que veio a ideia da missão. Então, a atmosfera da Terra, ela é constituída por 80% de nitrogênio e a praga se alimenta de nitrogênio. Então, ela vai crescendo muito, né? O oxigênio não será mais produzido pela fotossíntese, pois as plantas estão desaparecendo, restando monóxido, dióxido de carbono e nitrogênio. Tempestades violentas de pó e areia atingem constantemente todas as regiões do planeta. Então, graves anomalias gravitacionais começaram a ser detectadas e cada vez mais eles percebem isso, já nos últimos 50 anos, agora aumentando bastante, né? Tendo sido responsável por um acidente com uma das naves que o Cooper, que é esse Matthew McConaughey, personificado por ele, né? Sofreu há 10 anos atrás, quando ele pilotava pela NASA. Depois desse tempo, devido a NASA ter sido parada, o povo não queria mais saber de NASA, queria comer, né? Ele foi para casa, na fazenda, queria produzir milho e o que pudesse de alimento. Então, na casa dele, ele percebe a presença da anomalia na forma de ondas gravitacionais que, através de frames, de listras, de poeira moldada no quarto da filha, construía códigos binários, apontando para coordenadas do famoso e não ao acaso paralelo 33 Norte. Tudo é paralelo 33 Norte, é o alinhamento com as pirâmides de Gizé, né? Todos os sítios arqueológicos megalíticos mais importantes do planeta estão no paralelo 33 e proximidades. Então o filme aproveita isso. Até então, a filha Murphy dele, a menina de 10 anos, achava que era um fantasma, que era o responsável pelos constantes códigos que apareciam na poeira e que também eram movidos livros na estante dela que codificavam padrões para que chamasse a atenção dela e do pai, mas chamava mais a atenção da filha do que do próprio pai. A NASA do filme, Maria, é uma organização top secret e de porte pequeno, por quê? Então, a NASA era uma organização escondida, na verdade, devido à falta de comida do mundo. Ninguém mais queria investir em tecnologia. Apenas investimentos em formas de produção de alimento que existiam. As escolas direcionavam todos para o downgrade, né, para o abaixamento do conhecimento. Ciência e tecnologia estava fora, a não ser engenheiros cientistas que, ligados à área de produção de alimentos e pragas, né, era a única coisa que eles queriam, o resto não era desejado. Então o filme mostra nitidamente que se a maioria do planeta morresse e alguns sobrevivessem, esses estariam de volta a uma era de desconhecimento, transformados em homens focados em atividades primárias, como comer e abrigar-se. Então, Maria, o que Cooper descobre na NASA? Como poderiam se livrar do fim inevitável da raça humana na Terra? Exato. O professor Brand e sua filha, a doutora Amelia Brand, que é personificado pela Anne Hathaway, eles contam a Cooper que um buraco de minhoca, ou wormhole, né, buraco de minhoca, ou ponte de Einstein-Rosen, que é outro termo para o buraco de minhoca, foi detectado inicialmente como um distúrbio de espaço-tempo e foi colocado por o que eles chamam em engraçadinho, né, abrir aspas, eles, fechar aspas. Eles chamam eles. Colocaram o buraco de minhoca lá, do lado de Saturno, para que os humanos da Terra pudessem se salvar. Então, esse buraco de minhoca ficava exatamente na órbita de Saturno, tendo aparecido há mais ou menos 48 anos atrás, quando foram detectadas essas anomalias gravitacionais. E por conta disso, muitos distúrbios de ondas gravitacionais estavam ocorrendo em lugares diversos da Terra. Então, o buraco leva da nossa galáxia para uma outra galáxia. Pois é, Maria. Agora é que a difícil ciência entra no filme, né? Tente de maneira simples, se é que possível, né? Por fazer entender o que são esses buracos negros e buracos de minhoca. Ok, vamos tentar de uma maneira bem simples, né? Por isso que a gente sempre usa aquele exemplo da maçã com a minhoca, que come a maçã de um lado para o outro. Então, ela entra por cima, vai comendo por dentro e acaba fazendo um buraco embaixo, né? Então, essa visão do buraco de minhoca, daí saiu o nome. É um atalho para chegar no outro lado da maçã sem ter que percorrer toda a casca, né? Na visão científica atual, né, buracos negros
São corpos dotados de uma gravidade tão grande que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar deles. Isso, obviamente, torna impossível que se observe um buraco negro diretamente, mas os cientistas conseguem detectá-los graças ao efeito que sua enorme força da gravidade exerce sobre toda a matéria que está ao seu redor. Buracos negros podem ser também buracos de minhoca, ou confundidos com buracos de minhoca, ou muito parecidos, né? Porque eles são verdadeiros portais que podem levar viajantes espaciais de um ponto a outro do universo, ou até mesmo de um universo a outro. Buracos de minhoca, segundo os físicos, né, pode ser considerado assim como algo muito parecido com o buraco negro, mas tão parecido que seria impossível distinguir um do outro se não fosse alguns aspectos. Ambos afetam a matéria à sua volta da mesma maneira, já que os dois distorcem o tecido do espaço-tempo ao seu redor da mesma forma. O que poderia distinguir os dois seria o conceito criado pelo Hawking, a radiação de Hawking, uma emissão de partículas e luz que somente se originaria nos buracos negros. A gente costuma ver buracos negros com aqueles feixes de luz, né, que são estrelas de nêutron ou até quasares, que a gente vê como fachos saindo de dentro dele, ou parecendo que ele está engolindo por um lado ou saindo pelo outro. Mas essa radiação, com seu espectro de energia característico, é tão fraca que seria completamente tragada por outras fontes de energia, até mesmo pela radiação de fundo, um brilho de micro-ondas deixado por todo o espaço pelo Big Bang. Bem explorado nas imagens do filme que estamos analisando, essa banda de luz em volta do buraco negro. Outra diferença seria o buraco de minhoca não possuir horizonte de eventos, que a gente chama de Event Horizon. Então, no filme eles falam várias vezes no Horizon, que é o horizonte de evento, que é a fronteira além da qual nada consegue escapar de um buraco negro. Então, você consegue chegar até o horizonte de evento no buraco negro. Teoricamente, pela tecnologia hoje, você conseguiria escapar, inclusive a luz, mas a partir desse ponto, tudo seria dragado. Nenhuma comunicação sai dessa parte para cima. Isso significa que algo pode entrar no buraco de minhoca, mas não quer dizer que pode sair novamente. O que não é possível nos buracos negros, né? Então, no buraco de minhoca pode entrar, pode sair, pode ser que não saia, isso tudo são especulações matemáticas da física, mas nos buracos negros considera-se que entra e não sai. Principalmente depois das últimas considerações que Stephen Hawking fez a respeito. Então, os teóricos afirmam que existem até mesmo buracos de minhoca em circuito fechado, cuja saída coincide com a própria entrada, não levando a outros universos. Então, buracos de minhoca seriam portais para outros universos, né? O buraco de minhoca, sim, podendo ser portais, mas podendo também fazer esse circuito fechado, igual hoje eles estão especulando. A teoria é consistente, mas ainda faltam formas de comprovação, quer dizer, é tudo matemático, são teorias. Por isso que o filme usou uma teoria especial para poder falar as coisas da forma como falou, e como são teorias e matematicamente são possíveis, avaliadas pelo próprio físico que fez toda essa teoria para o filme, que é o Kip Thorne, considera-se uma ciência viável. Então, com a tecnologia atual, é impossível testar se um corpo celeste é um buraco negro ou um portal para outros universos, né? Como veremos ao longo do programa, o Kip Thorne, que é o físico, ele adaptou, através de cálculos possíveis, muitos parâmetros sobre esses sistemas, a pedido do Christopher Nolan, né? Que ele queria jogar os efeitos e os padrões que a gente vai ver aqui. O que o Thorne apresentou é simplesmente, cientificamente, matematicamente viável no conceito da física teórica. Maria, aquela pequena equipe de cientistas da NASA mencionaram os tais eles, dizendo assim, eles colocaram esse buraco negro lá para levar nossos astronautas cientistas, né, para planetas habitáveis em outra galáxia. No filme, considera-se que nossa galáxia não existe planeta com condições imediatas para levar a maior parte da população da Terra. Será que não é possível encontrar algo habitável por aqui mesmo? Pois é, Cris, o problema não está em aqui ou lá, e sim na distância para achar um local, né? E isso o filme considera corretamente.
Como apareceu um buraco de minhoca ao lado do planeta Saturno, e uma equipe da NASA, anteriormente, o filme conta isso, né, na reunião com a NASA, que o Cooper tem, eles contam que houve uma expedição chamada Lázaro, 10 anos atrás, nome significando até, o nome Lázaro, voltar da morte, renascer, né, o nome tem tudo a ver, né? Foi enviada há vários anos para, mandou até 12 astronautas para avaliar 12 prováveis planetas habitáveis que estavam logo na saída desse buraco negro, ou melhor, desse buraco de minhoca, sendo que 3 planetas eles mandaram sinais dizendo que era extremamente viável. Então, assim, o caminho mais curto, após avaliarem, de encontrar alguma coisa, né, seria exatamente cruzar esse buraco de minhoca, chegando a esse outro universo, onde imediatamente existiam esses planetas. Ainda nós não temos uma tecnologia para viajar grandes distâncias em pouco tempo. E eles também não poderiam sair do sistema solar. Assim, esse buraco de minhoca para outra galáxia seria o milagre necessário para que hoje os humanos pudessem rapidamente localizar um local habitável com o menor tempo possível. Essa é uma hipótese, bem no final do filme a gente entende melhor. Pelo visto, né, alguns humanos escolhidos, entre aspas, né, se salvariam em abrigos debaixo da terra, provavelmente ricos, nobres e alguns cientistas para a continuidade da espécie iriam para esses bunkers relativamente seguros, né? O resto da população teria que ficar à mercê dos riscos dos 6 planos A e B. Novamente um filme, né, mostrando que alguns têm mais valor do que outros para serem salvos, né, Mariana? Isso parece que está recorrente, né, nos filmes. No próprio Destino de Júpiter, que a gente fez uma resenha com uma avaliação do padrão esotérica no programa anterior, ele já mostra essa história dos escolhidos, né? Entretanto, esse tema presente nesse filme também, mais leve, né? Ele está presente desde as escrituras sagradas sumerianas, hebraicas e cristãs, essa história do povo escolhido, que gera um grande desequilíbrio, que revela um fato longe de ser divino e sim engendrado por um espírito nada positivo, com características malignas, digamos assim, né? Mas nesse filme Interestelar, a menção ela é mais delicada e sutil. Aqui a tal malignidade vem da praga, que devastou toda a vegetação, e os governos não têm muito a fazer a não ser levar os escolhidos. Dá para notar a velha ordem mundial trazida na forma de uma nova ordem, que sempre foi a velha, né? Essa mesma que acabamos de citar, né? Que diz assim, um povo composto por escolhidos em detrimento da maioria. Então são poucos em detrimento da maioria. Então, nesse filme, mais ou menos, coloca que como eles não tinham saída, tinha que ser assim. Então, eles fizeram o que se chama de plano A e plano B. O plano A era tirar o maior número possível de pessoas do planeta, deixando a maioria, e o B era deixar todo mundo e levar o material biológico para começar uma nova civilização. Uma espécie de arca de Noé, levando o material genético, né, material biológico genético. O plano B trata de uma bomba populacional, levando o máximo do material genético possível, mais de 5.000 ovos fertilizados. Os primeiros 10 seriam criados por incubadeira, depois usariam barrigas de aluguel das mulheres geradas. Em 30 anos haveria centenas e assim o crescimento seria exponencial. A diversidade genética ela está garantida, no filme, né, pelos 900 quilos de material genético já fecundado que eles carregavam. É uma visão da teoria da panspermia com uma pitada da teoria malthusiana de Malthus, né? Ou seja, igualmente apresentada no filme, como eu falei, O Destino de Júpiter, e aqui de forma mais leve a panspermia e os escolhidos. Parece que Hollywood vem insistindo nesses princípios como se trabalhasse para criar uma tela mental na humanidade para poder manifestar isso de uma forma ou de outra. Maria, coincidências não existem, né? Muito interessante, uma das dificuldades do filme Interestelar foi a de entender as tais várias dimensões de espaço-tempo. Vamos abordar isso de maneira simples e divertida?
Ok, então vamos lá, né? Não é simples, mas eu vou tentar simplificar. O que são as dimensões? É muito importante entender isso no filme, porque eles falam de terceira, quarta e quinta dimensão, né? Então, o que são as dimensões? Vivemos um espaço nosso, onde nós estamos, tridimensional, onde tem comprimento, largura e altura. Isso nos dá 3 vetores com 2 sentidos. Para cima, para baixo, direita, esquerda, para frente e para trás. Adicionado a isso, temos a dimensão de tempo. Então, são 3 dimensões de espaço, quarta de tempo. Para alguém te encontrar, você tem que dar essas coordenadas de espaço, usando os vetores associados a uma nova coordenada, que é a quarta, que é a de tempo, que representa o quando. Um buraco de minhoca dobra o espaço para você pegar um atalho por outra dimensão, transformando o espaço tridimensional em 2 dimensões. Essas 2 dimensões são aquela tela por onde você vai deslizar para atravessá-lo. Isso coloca o buraco de minhoca em 2 dimensões, que é aquela entrada dele, um círculo. Agora, o que é um círculo em 3 dimensões? Uma esfera. Então, o buraco de minhoca é, no final, um buraco esférico. Ao entrarem no buraco, ou esfera, entram no famoso túnel, onde nada podem fazer a não ser deslizar pela membrana da bidimensionalidade, que tem aquele comprimento e largura. Na cena, enquanto percorrem o buraco de minhoca, deslizando com a estação Endurance pelo tecido 2D da matriz de espaço-tempo, uma espécie de mão quase física, praticamente feita de luz, proveniente de uma quarta ou quinta dimensão, toca a mão da doutora Amélia Brand. Uma clara demonstração muito intencional, dada pelos roteiristas, de mostrar que eles estavam acompanhando a aventura dos astronautas em outra densidade, ou seja, menos densos, expressando mais energia que matéria. Então, esse sistema constituído pelo buraco negro ou por buracos de minhocas são sistemas possíveis para encontros com seres de realidades menos densas. Para melhor entendermos as dimensões de realidade, pelo menos as 4 primeiras, vamos mostrar um vídeo cartoon onde a grande físico teórico Fred Alan Wolf brinca de Dr. Quantum. Vamos lá? Vamos lá, eu adoro o Fred Alan Wolf, você também, porque ele foi um dos que validou lá todo o seu trabalho, né, com certeza, com a TCI, né? Com a TCI, exatamente. Vamos lá. Dr. Quântico visita a Planolândia. Olha lá, olha o túnel, olha o buraco de minhoca da quinta dimensão, vindo direto para abaixamento aí. Ele veio da terceira para a segunda. O mundo das 2 dimensões. Só para frente e para trás. Esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os 2 seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os 2 habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas, tetraedros, nem quem os fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Assim que a gente vê os OVNIs, como disquinhos. E eles são muito mais do que isso. Tá entendendo? Pois é, né? Que eles vêm da quinta para a quarta dimensão, ou da quarta para a terceira, e a gente enxerga outra estrutura. Pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças.
Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tem. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Olha o nosso medo de OVNI aí, ó. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Esse filminho é ótimo. Nos representa perfeitamente. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você, na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Para! Está pronto para mais? Mais o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Olha que interessante. Você tem que se transformar para saber. O Fred Allen é um físico espiritualista. Ele é perfeito. Eu não sabia. Olha lá, quando ela se transforma em 3D, ela entende o que é a terceira dimensão. No nosso caso, nós não entendemos o que é a quarta, muito menos o que é a quinta. Olha lá, o túnel de novo. É perfeito, gente. Cris, é com você. Bem, Maria, o que acontece a seguir no filme, depois deles terem passado para outro universo pelo buraco de minhoca ao lado de Saturno? No filme Interestelar, né? Então vamos lembrar o que descobriram aqueles 12 cientistas astronautas que eles foram mandados há anos atrás na missão Lazarus. Alguns sinais continuavam chegando, né? Mensagens do planeta da cientista Miller e do Dr. Mann. E o planeta da doutora Miller está muito próximo ao buraco negro chamado Gargantua. Então, os planetas da doutora Miller e do Dr. Mann o orbitam, ou seja, ficam muito próximos à entrada do buraco negro, e é um pedaço que tem uma influência gravitacional bastante grande. O de Miller está no horizonte, melhor colocado, feito uma bola ao redor da cesta e sujeito a uma grande força gravitacional. A gravidade é tão alta que desacelerará o tempo em relação à Terra. Cada hora despendido nesse planeta representará 7 anos da Terra, pura teoria da relatividade de Einstein, né? Miller mandou os dados sobre a existência de fontes orgânicas, oxigênio e água. Sim, Maria, eu me recordo que o planeta de Miller só tinha água. Era um puro ciano, a nave dele foi destruída logo após o pouso por uma das gigantescas ondas provocadas pela gravidade aumentada. Exatamente, Cris. Então, devido ao lapso de tempo, os sinais recebidos na Terra eram unicamente provenientes do momento da descida, sem condições de sobreviverem lá.
devido às constantes, gigantescas ondas. Aí eles tiveram que partir, né, correndo, sem um dos colegas, porque uma das ondas dá um crash em cima da nave e ia matar todo mundo, igual matou a doutora Miller, né, a expedição anterior. Então, quando a Ranger, que é a navezinha que saía da estação espacial, ela volta para a estação espacial, que eles conseguem chegar lá meio em desespero, sem um dos colegas, e o cientista Ron, que ficou esperando lá na estação, estava completamente envelhecido. É uma situação estranha no filme, né? Porque eles saem da nave, todo mundo na mesma idade, eles voltam, tem um velhinho lá, que esperou por 23 anos, 4 meses e 4 dias eles retornarem. Só que para eles lá, que desceram no planeta, passou-se um pouco mais de 3 horas. Olha que coisa incrível. Incrível mesmo, hein, Maria? Maria, isso pode ser uma das explicações possíveis em relação aos personagens e até patriarcas da Bíblia e da Torá, entre outros livros sagrados das culturas antigas, terem vivido tantos anos, centenas, por exemplo? Sim, e certamente seria uma explicação plausível, já que alguns desses costumavam ser levados por carruagens de fogo para o céu e voltaram um tempinho depois, encontrando a família toda velhinha. Seus filhos já eram mais velhos do que eles mesmos, né? Certo. Agora eles saíram do planeta de Miller e das ondas gigantescas. E o que aconteceu, afinal? Uma bela discussão, uma parte bonita do filme, que tem gente que fala assim, nem presta atenção, porque o pessoal perde as partes poéticas, né? A parte poética do filme está aqui. Uma bela discussão. Então, a famosa falta de alinhamento entre a lógica e a intuição, os caminhos do coração. Esse é um ponto onde o filme escapa da lógica e da ciência para mostrar que a intuição é um outro tipo de inteligência e que, por vezes, é a única que realmente sabe o que deve ser feito por carregar a orientação de um estado mais avançado do que o possível de ser alcançado, como quando estamos assim na terceira dimensão de espaço, né? Quantas vezes desprezamos o que a intuição mostra claramente em detrimento da lógica? O que acontece a seguir assim exemplifica, né? Então, eles estavam lá na Endurance, né, que é a estação. Um dos cientistas lá, o que sobrou, estava bem velhinho, porque eles ficaram 3 horas no planeta, ele ficou 28 anos mais velho. E embora os dados enviados do planeta de Edmund, que era o terceiro planeta que eles tinham que avaliar, fossem mais promissores, como ele ficava mais afastado, eles decidiram ir para o mais próximo, usaram a lógica do líder do projeto Lazarus, onde ainda recebiam sinais. Então, esse planeta era o planeta de Man, que mandava sinais ainda, ficava logo abaixo da abertura do Gargantua, o grande buraco negro, acima do horizonte de eventos, que é aquela parte em que você ainda não vai ser dragado, né? Por isso recebiam sinais, porque abaixo do horizonte de eventos você não recebe mais sinais. Então, a doutora Brand, que é Amélia Brand, queria ir diretamente ao planeta mais distante, que embora não transmita mais informação, que era o planeta de Edmund, né? Quando transmitiu, informou, na verdade, que parecia ser o mais promissor. Outro fato é o de estar mais distante do buraco negro. Então, embora pudesse ser o mais promissor, ele estava mais distante do buraco negro. Tal e qual o anterior, ela crê que seria estéril, devido à gravidade, levar tudo para fora do planeta e não permitir a panspermia produzida pela colisão com meteoros, levando moléculas primárias para a formação da vida. Então, quanto mais próximo da boca do Gargantua, mais forte a gravidade e menor a chance de ter vida. Então, ela raciocina que o planeta de Edmund também seria o melhor, por isso também, só que é o mais distante. Aí, no final, ela analisa por pura intuição e não mais usa a lógica que apontava para que eles fossem para o mais próximo e não para o mais distante, né? E acabam escolhendo o planeta do líder da expedição anterior, a expedição Lazarus, que é o Dr. Mann. A lógica era essa, só que se demonstrou errada. A intuição feminina, que estava com a doutora Brand, dizia para ir diretamente ao planeta de Edmund, o mais distante. E a intuição feminina recebia a orientação, abrir aspas, deles, fechar aspas, que o filme sempre coloca eles, né? Pois é, né, Maria? O que ou como se manifestou essa intuição da doutora Amélia? Tem algo a ver com as ondas escalares?
totalmente, né? Porque vamos primeiro analisar o que aconteceu para depois falarmos de diferenças entre as ondas gravitacionais e as ondas escalares. Antes de decidirem fazer a votação, que decidiram pelo planeta Dr. Mann, né? Ela mostra a conexão com a fonte divina e o porquê estava certa, por que ela queria ir para o planeta de Edmunds, embora na votação ela tenha perdido, né, esse ponto. A doutora Brand, ela era apaixonada pelo Dr. Wolf Edmunds, esse que partiu há 10 anos atrás, né, e essa conexão ela ainda existia e ela mostrava a correta direção. Ela diz, o sentimento faz com que eu queira seguir meu coração. Passamos tempo demais tentando entender isso tudo com teoria. Quando eu digo que o amor não é algo que inventamos, ele é observável, ele é poderoso, tem que significar algo. Talvez signifique algo mais, algo que não podemos ainda entender. Talvez seja uma evidência, um artefato de uma dimensão que conscientemente não percebemos. Ela está falando isso, talvez o amor seja o artefato de uma dimensão que conscientemente não entendemos, não percebemos. Eu sou atraída em direção a alguém que não vejo há uma década, que eu sei que provavelmente esteja morto. O amor é algo que somos capazes de perceber, que transcende dimensões de tempo e espaço. Talvez devêssemos confiar nisso, mesmo se ainda não entendemos. Note bem, fechar aspas, né? Ela disse isso. O que a doutora Amélia Brand disse é perfeito. E isso mostra como no final do filme, esse caminho dizia o caminho certo. Eu vou fechar com isso no final do filme. Ela claramente, a doutora Brand, claramente recebia ou coletava as mensagens telepáticas enviadas pelo Dr. Edmunds, mesmo após sua morte, porque as ondas escalares são as ondas que representam a conexão. Elas são as que carregam essa coisa da conexão do amor, que são ondas atemporais. Elas não utilizam o mesmo fluido substrato 2D, de 2 dimensões, que as ondas gravitacionais precisam para se manifestar. A energia escalar, ela é atemporal. Ela não segue tempo, não tem passado e presente e futuro para ela, porque ela não tem vetor, ela não é vetorial, ela viaja para trás e para frente ao mesmo tempo. É através dela que cientistas russos modernos como o Dr. Nikolai Kozyrev apresentou tantas provas de viagem do pensamento atemporal. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, só podemos ir para o futuro, mas ele não considerava energia escalar. Com o seu uso da escalar, pode-se acessar passado e ela é muito ativada através dessa energia, a do amor. Assim, a escolha de Amélia estava certa, pois ela ainda estava conectada a Dr. Edmunds fora do tempo. Pois é. Isso explica por que em projeção ou estado de expansão de consciência, as pessoas acessam o passado, coisa que não podemos fazer na fisicalidade do mundo 3D que habitamos. Maria, é nesse planeta que eles descobrem que nunca existiu plano A? Ou seja, plano para salvar, retirando as pessoas da Terra, levando-os para outro lugar? Exato. No congelado planeta do Dr. Mann, ex-líder da expedição Lazarus, eles encontram um estado de suspensão, eles encontram o Dr. Mann em estado de suspensão e o reabilitam, né? Ele diz que naquele planeta gelado, ele é o Matt Damon como ator, né? Os dias duram 67 horas, o mesmo tempo das noites que ainda eram mais geladas. A gravidade representa 80% da Terra, 20% mais intensa. A água é alcalina e o ar tem muita amônia, só podendo ser respirado por alguns minutos. É visto já imediatamente que aquele planeta não tinha condições, né? Ele diz, mas o Dr. Mann dizia, que abaixo da superfície existia uma outra leitura, onde as coisas tóxicas se dissipavam e haviam hidrocarbonetos e o ar era respirável. Ele estava mentindo, o Dr. Mann estava só manipulando. A gente entende depois porque ele manipulava dessa forma. Então, nesse planeta, eles ficam sabendo que não seria possível realmente executar o plano A. Aí o Dr. Brand
havia conseguido falar na época com o Dr. Mann, então o professor Brand, que é o pai da doutora Amélia Brand, que está na expedição aqui com o Cooper, ele havia dito ao Dr. Mann, esse do líder da expedição, Lazarus, que está no planeta, que eles descongelaram, que ele tinha já conseguido resolver a equação da gravidade, que poderia tirar as pessoas da Terra, mas faltavam dados de leituras dentro do buraco negro para conciliar a teoria da relatividade com a teoria quântica. Sem isso seria impossível. Então, as leis da natureza proíbem a singularidade nua. Então, não havia como, sem as leituras do buraco negro. Então, aí, Cooper e a doutora Amélia ficam sabendo que o pai dela, o professor Brand, na verdade, nunca havia considerado o plano A, porque não havia como executá-lo sem ter essa equação fechada com as leituras da singularidade. Aí, esse Dr. Mann, esse que é o Matt Damon, que ele é descongelado, ele diz, o professor Bland, estava pronto para destruir sua humanidade para salvar sua espécie. Né? Pois é. Enganados pelo Dr. Mann, descobrem que o que ele havia informado sobre o planeta era mentira, né? Que não era habitável. Mann tenta fugir, então, deixando-os para morrer no planeta. Mas em cenas de grande tensão e ação, Cooper e Brand recuperam a estação Endurance, parcialmente destruída, e rumam em direção ao planeta de Edmunds, quase sem combustível, né? Exato, né? O mais distante, eles estavam sem combustível, tem toda uma explicação da física, como é que eles fazem isso. Eles pegam um chicote numa estrela de nêutrons, o que também é fisicamente possível. Com esse chicote, eles conseguem contornar o planeta de Edmunds e ir em direção ao planeta de Mann e em direção ao planeta de Edmunds. Pois é, gente ruim tem tudo que é lugar. Então esse que faz o papel, o Matt Damon faz o papel, que é o Dr. Mann, ele foi capaz de matar para salvar sua história, de forma hilária. Pois se a humanidade não fosse salva, não haveria ninguém para escutar sobre seus atos heróicos e geniais. Né? Essa é a típica cegueira do ego. Ele queria que ninguém soubesse que ele tinha errado. Mas de que adiantava se não ia sobrar ninguém para ouvir a história? Né? É interessante. Então, Cooper, com a doutora Brand, segue em direção ao Gargantua. Ela acaba saindo com a Endurance em direção ao planeta de Edwards e ele desce no Gargantua, né, que é um buraco negro giratório com alta velocidade de giro, gerando uma possível singularidade suave. Então, isso é a concepção do filme, que foi confirmada pelos cálculos do físico Kip Thorne, para que a nave pudesse entrar, a pequena nave pudesse entrar no buraco negro, chegando até a singularidade, não fosse destruída antes. Então, os cálculos do Kip Thorne calcularam que esse Gargantua, esse buraco negro, girava com uma velocidade, um giro alto, um alto spin, para que na singularidade, naquela parte do funil do buraco negro, ele não fosse destruído tão rapidamente. Então, devido à velocidade do giro, essa sonda, né, pôde fazer leituras. Então, o que acontece? Ele manda o seu robozinho TARS, que é uma espécie de computador, descer em direção à singularidade para que o TARS fizesse as leituras com a tentativa de mandar esses dados para a Terra para terminar a equação do professor Brand, né? Então, a manobra realizada na entrada do Gargantua, devido à grande força da gravidade, gerou o equivalente a 51 anos à Terra. Agora, no total, Cooper teria 120 anos. Novamente, isso explica a idade dos patriarcas bíblicos, como Enoque, porque Enoque se diz que tinha 350 anos, né? Então, caso eles viajassem, esses patriarcas da Bíblia, pegassem caronas, né, com naves, e fossem para outras dimensões, através desses buracos, quando eles voltassem para a Terra, eles teriam toda essa idade. Deu para entender? Por isso que eles não aparentavam, mas eles teriam 350, 500, 600 anos, que é o que a gente vê na Bíblia. Pois é, né, Maria? Essa possibilidade de viagem no espaço vai de encontro com a teoria quântica e leva à eterna necessidade de uma teoria unificada, algo que Einstein tanto quis alcançar.
embora ele rejeitasse os físicos quânticos, né? Exato, Cris. Creio que nem Einstein entendeu direito que não somos o que percebemos, né? Embora acreditamos estar aqui fora, em forma física, e este parecer esteja sujeito às leis da relatividade e à teoria newtoniana, que é a da gravidade, somos apenas energia, isso é consciência, pois é na energia que se concentra a consciência, o saber, onde tudo está gravado. E essa energia se manifesta de diversas formas, até que em determinados momentos colapse na percebida fisicalidade, que é o que nós vemos e achamos estar vendo, mas isso tudo é só ilusão. Não temos que aprender a viajar. Vou falar de novo. Nós não temos que aprender a viajar. Temos que aprender a vencer a programação desse universo holográfico perceptivo. E por isso, no estado de consciência limitada à terceira dimensão de espaço, quarta densidade de matéria, onde vivemos, temos tanta dificuldade para entender como as coisas funcionam. Nem as leis que a regem nós conseguimos dominar, né? É verdade. E o que acontece agora com a Amélia Cooper e o robô TARS? Ok, então a Amélia foi em direção ao planeta de Edmunds e Cooper segue com o Ranger, que é a navezinha, né, em direção à singularidade. O TARS foi também em direção à singularidade, eles se separam. Ele decide coletar os dados dentro do Gargantua para transmiti-los à Terra e com eles completar a equação da gravidade, como eu falei, que possibilitaria tirar as pessoas da Terra. A Amélia fica com o que sobrou. O Endurance estava a estação espacial meio estourado, mas sobrou aquela parte toda genética e tal, então ela consegue chegar no planeta de Edmunds um pouco acima daquele Event Horizon, que se chama horizonte de eventos do buraco negro. TARS, que é o robô, vai também ao centro do Gargantua em direção a essa singularidade e ele consegue fazer as leituras. A singularidade de um buraco negro é um domínio quântico da gravidade, flutuando o tempo entre a matéria, energia e tempo. É a quarta dimensão, Maria? Sim, quarta dimensão de espaço, né? Então nós estamos na terceira dimensão de espaço, quarta de tempo. Dentro do buraco negro, ali na singularidade, forma-se o que se chama quarta dimensão de espaço. O tempo conta muito menos, ele é quase desprezível. Próximo à singularidade, devido à gravidade e radiação, o Ranger, que é a navezinha, está se destruindo. Cooper tem que ejetar, a nave assim, quebrada em pedaços, ele ejeta, né, na sua roupa espacial. E, de repente, ele adentra numa estrutura estranha, que é igual a esse cubo que está rodando aí, que chama-se Tesseract, que é a estrutura 4D, 4 dimensões de espaço. Essa que está girando, quem está vendo a imagem, que não está no rádio, está vendo no YouTube, está vendo um hipercubo. São dois cubos, um dentro do outro, em alto spin. Esse hipercubo gera, em corte 2D, exatamente aquela estrutura linda que a gente vê como estrela de Davi, hiperestrela de Davi, super construídas, gerando aquelas rosáceas que a gente vê nas igrejas. É essa representação da quarta dimensão de espaço que, na verdade, a gente vê em construção. Quem pesquisar no YouTube, Tesseract ou hipercubo, vai encontrar essas estruturas em corte 2D e vai entender o que eu estou falando, né? Então, o Cooper entra nessa estrutura do hipercubo, ou Tesseract, e fica suspenso dentro dela, nesse modelo que foi criado especial pelos roteiristas do filme e que os físicos tiveram que dar suporte a uma imagem bem mais construída do que a do próprio hipercubo em si, da física, né? Lá é onde Cooper encontra a Tesseract, uma construção artificial que permite que ele perceba o tempo como uma dimensão física. Como Cooper é feito de átomos mantidos unidos por forças nucleares e elétricas, isso só existe na terceira dimensão de espaço e quarta de tempo, onde nós estamos. Então, nós só podemos existir com este corpinho nessa estrutura de dimensão onde nós estamos. Terceira de espaço, quarta de tempo. Nosso corpinho não consegue passar para a quarta dimensão. Algo tem que acontecer com o nosso corpinho para que a gente possa passar. Com este corpo, nós não passamos, ok?
Então, para que ele pudesse existir na quarta dimensão, Cooper fica confinado dentro de um espaço tridimensional, dentro da estrutura 4D desse hipercubo, quem está visualizando, dentro dessa estrutura 4D, eles, abrir aspas, eles, fechar aspas, criaram uma estrutura 3D para que o corpo de Cooper pudesse ficar lá, né? Só que ele percebia o tempo como uma dimensão extra. É uma parte interessante. É com você, Cris. Passado, presente e futuro se fundem na Tesseract. Cooper, em vários tempos, usa o código Morse na biblioteca para tentar se comunicar com sua filha. Em cada quarto existe uma dimensão de tempo. Ele tenta se comunicar sem sucesso, né, Maria? Exato, Cris. Enquanto Cooper estava na Tesseract, Tars, que é o robozinho, manda mensagem sobre ele e a doutora Amélia, dizendo que estavam bem, né? E diz de novo, abrir aspas, eles, fechar aspas, nos salvaram em algum lugar da quinta dimensão deles. Aí o Cooper diz, mas por que eles iriam querer nos ajudar? Pergunta Cooper. Eu não sei, mas eles construíram essa realidade tridimensional. Dentro da realidade deles, construíram a Tesseract e dentro dela fizeram uma estrutura 3D para que você possa estar, fala o robozinho para o Cooper, né? Eles construíram para você entendê-la. O objetivo é que você possa entendê-la. Aí o tempo é representado como uma dimensão física de Stars. O robô computador, né, Tars, fez as leituras da área da singularidade necessárias para completar aquela equação lá que a gente estava falando, para poder tirar as pessoas da Terra, para vencer a gravidade. O desespero aí é que eles não tinham como transmitir para a Terra, porque eles estavam na singularidade. Aí não tem como passar as informações, nada passa, nada volta pelo buraco, né? Então não tinha como. Aí o Cooper fica desesperado e tenta se comunicar com a filha, porque naqueles quartos 3D e o tempo colocado da forma física, ele encontrava a filha em vários momentos da idade dela, né? Desde a idade de 10 anos até quando ele não viu que ela já era uma adulta formada em física, trabalhando na NASA junto com o pai da Amélia, né? O professor Brand. Então, cada quarto tinha uma história, ele tentava acessar com a filha, mas ele não conseguia. Aí Cooper diz, nós viemos até aqui nos comunicar com o mundo tridimensional, ele entende. Nós somos a ponte, nós viemos para a quinta dimensão, estamos presos na quarta dimensão, nessa estrutura da Tesseract, e somos uma ponte para a terceira dimensão. É uma parte bonita. Então, esse espaço temporal de quarto tem acesso a tempo e espaço infinitos, mas não tem nenhum elo, dizia Cooper. Cooper não achava um local específico no tempo onde pudesse ser feito contato entre ele e a filha, que ele via e não tinha como chegar até ela. Cooper então entende a forma de se comunicar e ligar todos esses espaços. De repente ele serena e entende o que a Amélia estava falando, né? Amélia Brand. Ela dizia o quê? Ela dizia sobre o amor, a energia que é atemporal, que ela não segue as ondas gravitacionais, mas pode ser transformada em ondas gravitacionais. Então, essa conexão amorosa era uma energia que poderia ser usada, essa energia escalar, para que Cooper transmitisse mensagens para a filha. Então, ele fala, minha conexão com Murphy é a chave. É por isso que ele estava lá naquele quarto vendo a filha, porque ele tinha uma conexão amorosa com a filha dele tão grande, que ele entende que a chave era essa conexão com ela, esse amor, que ele mandaria mensagens para ela através de um código, usando ondas gravitacionais, ou seja, essa conexão que ele tinha realizado mentalmente. A menina estava lá sempre, né, já adulta, sempre no quarto, tentando entender aquelas mensagens que eram em código Morse ou binário no quarto dela. E ela estava sempre lá, sabendo que aquilo era uma mensagem. Ela cresceu sabendo que aquilo era uma mensagem. As mensagens continuavam no tempo, chegando sem parar. E ela tentando decifrar. Até que então, em determinado momento, o Cooper consegue
através da Tesseract, enviar as mensagens por ondas gravitacionais para o relógio, que a menina sempre carregava com ela, que era o relógio que ele tinha deixado com ela, e ela tinha deixado no quarto, e ela pega o relógio então começava a dar um tic-tac completamente codificado. Como ela era uma física, né, uma doutora já formada, ela entendeu que o relógio estava mandando mensagens para ela, e ela começou a decodificar aquela mensagem binária, né? Então, assim que ele consegue mandar a mensagem, aquele bulk, aquela estrutura da Tesseract começa a se fechar. Então, Cooper diz a Tars, você ainda não entendeu, né, Tars? Ele diz para o robô, não são eles, ou melhor, não são, abrir aspas, eles, fechar aspas, somos nós. Eles são nós. O que tenho feito pela Murphy, eles têm feito por mim, por todos nós. Tars diz, pessoas não poderiam ter construído isso. Aí ele responde, o Cooper, não ainda, mas um dia, não eu ou você, mas outros, uma civilização que evoluiu além das 4 dimensões que conhecemos, responde Cooper. E a Tesseract se desmancha. Aí tem uma coisa mais a dizer, que embora ele ache que eram outros seres evoluídos, eu coloco aqui que era ele, com ele mesmo. Porque nós vivemos na 3ª dimensão, na 4ª dimensão, na 5ª dimensão, temos várias versões de nós mesmos, o tempo todo, mandando mensagens para nós. Então, essas versões mais altas de nós mesmos tentam se comunicar conosco. Nosso veículo físico tridimensional é que não consegue pegar essa mensagem, a não ser em estados específicos, como esse, que ele acabou tendo uma construção, na minha opinião, para se comunicar com uma versão de 5ª dimensão do próprio Cooper, para poder passar essa mensagem para a Terra. Complexo, né, Maria? Bastante. Bom, resgatando de alguma forma que o filme não mostra, ele acorda em um hospital na Estação Espacial Cooper. O nome, né, foi dado em homenagem a Murphy. Ele oficialmente teria 124 anos e a filha estava muito velha. Entretanto, com as equações, salvou muitos da Terra. Exato, ele encontra a filha que o esperava para morrer. Ela tinha entrado naquele estado de hibernação, exatamente igual aquele que a gente viu no filme. E quando ele voltou, ela tinha dado ordens, ela sabia que ele ia voltar, que quando ele voltasse, eles a tirassem daquele estado de hibernação, né? Então ela já estava bem velhinha no fim da vida dela, quis esperar o pai voltar, porque ela sabia da diferença de espaço-tempo, que ele voltaria muito tempo depois. Quando ela, então, é acordada, Murphy diz ao pai, conversam bastante, né, que ele deveria ir atrás da doutora Amélia, porque a Amélia estava sozinha ali naquele planeta, o 3º planeta e último que eles foram, que era o planeta de Edmunds. Aí, depois de conversar com ela, uma conversa muito bonita, ele pega uma nave Ranger, ele estava lá, próximo a Saturno, e vai até o planeta de Edmunds, passa novamente pelo buraco de minhoca, e ele vai até onde a doutora Brand estava montando um acampamento para dar início à colonização de uma nova civilização, e inclusive usar o material genético todo que ela tinha carregado. O que o filme não fala, mas evidentemente nem todo mundo na Terra pode ser salvo, né? É óbvio, né? Evidentemente isso aí é uma conclusão, né? A gente vê que eles fazem uma estação espacial gigantesca, né? Essa estação espacial deixou a Terra graças às descobertas da equação que venceu a gravidade e carregou milhares de pessoas, mas essa estação não poderia ter carregado bilhões de pessoas da Terra. Então essa estação era uma arca que carregava alguns, novamente a frase, a palavra, carregava os escolhidos, né? Mas o filme não fala isso, só que é óbvio, né? Você vê a estação espacial, os que ficaram na Terra nessa altura do campeonato morreram sufocados. Então, talvez para não chocar com a polêmica sobre quem seria levado, quantos seriam levados e quantos, muitos mais ficariam, né? Isso não se fala no filme, mas é só pensar e ver o que a gente está vendo como imagem. E no final das contas, tirando isso, porque eles não tinham muito o que fazer, de qualquer forma, a mensagem é belíssima do filme. Christopher Nolan
traz uma versão maravilhosa da Arca de Noé, né? Mostrando o sagrado feminino como o gerador da vida. Ele é belíssimo. É verdade, é maravilhoso mesmo. Adorei o filme e adorei também o esclarecimento que você deu aqui nesse programa, viu, Maria? E gostaria de pedir seus contatos para quem queira adquirir seus livros ou queira entrar em contato aí contigo, né? Ok, eu corri bastante, que era muita coisa para falar e a gente não podia passar do tempo que a gente tem, né? Então, quem quiser falar comigo, desculpa a correria, pessoal, né? Mas é que é muita informação, dá assim mesmo, né? Parece uma aula da Unicamp que tinha que dar correndo. Então, voltei aos meus velhos tempos. Então, quem quiser falar comigo, pode me procurar, é Maria Pereda, na página do Facebook /O Sol Negro Livro, ou na internet www.solnegro.com.br e ainda conhecer alguns vídeos e book trailers meus no canal do YouTube, tudo junto, O Sol Negro 11. Muito obrigada, pessoal, obrigada, Cris, obrigada a todos. Espero ter ajudado e não ter dado nó no cérebro daqueles que conseguiram chegar até o final do programa de hoje. Um abração. Gratidão, Maria. Gratidão aos nossos internautas. Uma honra estar com você, Maria, sempre. É um prazer imenso, porque a gente aprende muito contigo. Gratidão pelo esclarecimento. Gratidão aos nossos internautas que estão aí conosco. É mais de 1 milhão de acessos à nossa página. E até o próximo Despertos. Tchau, tchau, pessoal.